De volta aqui no consultório de família, hoje estamos falando da relação entre os alimentos e a saúde mental, saúde emocional. Como vai você? Como você está no que diz respeito à sua saúde mental, emocional? Muito estressado, muito ansiosa, muito ansioso, muito depressivo, muito agitado? O que está acontecendo com você? Será que pode cuidar um pouco melhor daquilo que está dentro do seu prato? Será que pode dar uma olhadinha para o seu emocional e saber que você pode fazer algo mais por si mesmo, porque você merece, porque você é uma pessoa incrível, porque Deus ama você e Ele te chama para a vida e não te empurra para a morte? E eu estou aqui recebendo vários recadinhos, por exemplo, mais um que diz assim: tenho depressão, insônia, sou muito ansiosa, tenho dermatillomania devido à ansiedade, ela se coça bastante, fica a pele ferida, depois ela arranca as casquinhas da ferida quando já estava cicatrizando, ansiosíssima, principalmente as feridas que são produzidas na cabeça de tanto ela coçar, ela não consegue se controlar, é o que ela diz aqui para nós, e nós sentimos muito esse quadro, tem muito a ver com o que você dizia, Ruth, antes de irmos para o intervalo. Vou jogar a bola outra vez aqui no pé da Cleonice. O que você orienta a esta moça neste quadro tão agressivo de ansiedade? Eliminar os alimentos inflamatórios, parar com todos os alimentos inflamatórios, né, porque eles são estimulantes também, então se já tem uma estimulação já própria, ainda usando alimentos inflamatórios, isso vai, de alguma forma, potencializar a inflamação e esse quadro de nervosismo, de tensão. E os alimentos inflamatórios, quem são? Quem são? Quem são eles, Quais né? são? Nós sabemos que os alimentos inflamatórios são alimentos vindo de origem animal. Eles são incompatíveis ao nosso corpo. O leite, o queijo, o ovo, as carnes, né? A carne, inclusive, é um alimento estimulante. Então, se eliminar os alimentos inflamatórios já vai ajudar muito nesse quadro. E aí também eu não sei se essa moça usa cafeína, que também é terrível. Tem que tirar. Tirar a cafeína, os chocolates. E, Darlede, as mulheres quando estão naquela época, né, naquele período de Da TPM. tensão, TPM, elas gostam de comer chocolate. Por que será que elas gostam de comer chocolate? E eu fico ouvindo a Cleonice falar como se ela não fosse uma dessas mulheres Não, mas que sabe o que é a TPM. Aquelas pessoas, aquelas mulheres. Eu não tenho Aquele TPM. período. Eu não tenho TPM, graças a Deus, né? Porque eu me livrei de alimentos inflamatórios já há muitos anos na minha vida. Então, assim, meu marido está aí para confirmar que eu não tenho TPM. É verdade, está aqui. E por que será? Agradecendo, de mãos para o céu ali, ó. Pois é, porque é complicado, né? O homem sofre muito com isso. Quando um paciente chega lá no meu consultório e quando eu vou fazer essa pergunta, eu pergunto assim: TPM, você tem TPM? Peraí, TPM, a sua esposa tem TPM? Ele faz assim: tem, doutora, tem como resolver isso? Sabe? E é terrível. E aí, o marido nesse período, sofre se vinga no muito. chocolate. Por que será? O chocolate ele tem uma substância que é a triptamina. Essa substância lembra bem o triptofano, né? Uhum. A triptamina. Ela faz uma estimulação muito rápida na serotonina. Então, aquele prazer que você estava precisando sentir, você sente rápido. Só que vem de novo aquele mesmo quadro. A baixa da serotonina, da dopamina, vem a depressão, por que eu fiz, por que eu comi. Sentimento de culpa. Ou simplesmente vou comer de novo, porque eu quero sentir de novo. Novamente. Eu quero repetir esse... É uma droga, realmente é uma quadro droga. vicioso, né? Isso. O cérebro fica círculo viciado. vicioso. Exatamente. Senti, né? Comi, senti. Agora veio o mal-estar porque estou sentindo os efeitos daquilo que eu comi. Uhum. Para passar esse efeito, eu vou comer novamente. E aí você vai adquirindo cada vez maiores porções. Isso. Esse que vai Reforçando. reforçando. Então, seria muito interessante. Ontem eu estava conversando com algumas pessoas a respeito da relação que nós temos com o alimento. Nós precisamos fazer as pazes com o nosso alimento. Não ver o alimento como algo que vem para me tirar desse sufoco, dessa
agonia, desse sentimento ruim, mas algo que eu posso me relacionar com ele, eu posso até conversar com o alimento. Eu posso olhar para um grão de bico que funciona muito melhor do que o chocolate nessa produção da serotonina e que me traz tantos aminoácidos, proteínas, tantas substâncias boas, eu olhar para o grão de bico e conversar com ele. Exatamente. Sabe? Nossa, como você é legal. Como nossos organismos são compatíveis. Sabe? O meu corpo é compatível com aquilo que eu vou me alimentar. Ainda tem isso, porque o alimento saudável, o meu corpo é compatível com ele. Ele não vai me trazer dano, ele só vai me trazer benefício. Enquanto que o outro, não existe compatibilidade. Eu costumo até dizer, eu não sei se vocês já ouviram, assim, em outro programa eu já falei isso, que existe alimento e elemento. Eu gosto muito disso. Acho que foi Deus que me deu isso, sabe? Porque o alimento, ele precisa alimentar. E às vezes nós comemos algumas coisas e falamos assim, eu vou comer, eu preciso me alimentar, e comemos elementos, que naquele primeiro momento nós vamos ficar saciados. Mas passando um pouquinho mais, nós vamos sentir muita vontade de comer. Isso está muito ligado aos alimentos refinados. Sim. A gente come e aí fica bem, daqui a alguns minutos, ele não tem como alimentar as nossas células, nós ficamos com fome oculta, porque eles não têm nutrientes. Então, se eles não têm nutriente, a minha célula continua pedindo, eu quero alimento, eu quero alimento. Aí eu vou novamente comer aqueles alimentos. E se forem alimentos refinados, aí aquele ciclo vicioso continua dentro de mim. Olha só, nós falávamos agora há pouco sobre a moça que tem todo aquele quadro de ansiedade grave já. Até dá. E ela mandou agora de volta uma outra resposta diante do que vocês falaram. Ela dizendo, muito obrigada, a doutora está certa, tomo café com frequência, como chocolate, como bastante chocolate, ela diz. Acabo procurando de fato prazer nesses alimentos, mas vou mudar isso. Muito obrigada. Incrível que você se determine a fazer isso. Isso é fantástico, que você se determine ao ouvir que há um caminho novo para você seguir, que você esteja disposta a fazê-lo. Isso não se faz num clique, senão a partir de uma decisão, firme decisão. Talvez num quadro de ansiedade, diante de tudo aquilo que ela descreveu para a gente, em algum momento ela tropece, cai, alguma coisa, mas o que funciona, o que fundamenta é a sua decisão. Vou abandonar aquilo que está me matando, porque eu escolho viver. Não é o alimento que você estará rejeitando simplesmente, você estará elemento, né? Nem alimenta, são elementos que não nutrem, que não são vida, é morte. Então você está escolhendo viver. Parabéns, que Deus abençoe a você. A Nídia diz assim, quando eu assisto conversa sobre esse tema, eu fico maravilhada por confirmar a minha escolha. E isso me faz muito bem. Como pode verdade sobre a medicina atual, onde médicos cientistas, após vários anos de estudos, vieram confirmar aquilo que está escrito? De fato, está escrito que Deus criou para nós alimentos, né? E não os venenos. Creuza, estou acima do peso e muito desanimada, depressiva, sem vontade de fazer nada. Tudo isso após parar de trabalhar. Ela está com 61 anos de idade. Será que tem a ver isso? O que vocês podem dizer para Creuza? Já volto nessa questão. A Zilma diz assim, estou na luta para melhorar a minha alimentação. Neste momento eu ia comer o que seria o alimento dela nesse momento, pão e café. Mas quando eu ouvi a doutora falar da banana com oleaginosas, eu troquei na hora. Ou seja, você tinha em casa banana e tinha oleaginosas, mas ia tomar o tal do café com pão, porque é do consciente coletivo também, que todo dia de manhã pão com manteiga e cafezinho. Mas isso não é vida. E aí você escolheu a vida quando ouviu falar a respeito do benefício da banana. Vamos dar um toque para Creuza. A Creuza está com 61 anos de idade, está depressiva, portanto, mega desanimada, sem vontade de fazer nada. E isso porque deixou de trabalhar, está bem acima do peso. Primeiro ela está lidando com aquela rotina de antes, que parou de ter, ou seja, trabalhava, hoje não mais, já mexe com o emocional. Quem sabe um sentimento de agora estou inútil? Inutilidade. Pode ser, Ruth? Pode, sim. Muitas pessoas têm a crise da meia-idade, não é? Que é aquela fase em que você se aposenta, os filhos saem de casa
e você perde um pouco o sentido da vida. É interessante você procurar grupos de ajuda ou um profissional que possa te ajudar. Não esperar que essa depressão venha ficar num estágio mais avançado, porque isso geralmente acontece com pessoas que passam por essa fase. Então, procure ajuda, procure um grupo de amigos, procure um grupo que estuda a Bíblia, por exemplo, é muito interessante, independente da sua religião, porque a Bíblia não é para a religião. A Bíblia é uma carta de Deus para os seus filhos. E ali nós encontramos tantas receitas, nós encontramos tantas respostas aos nossos problemas existenciais que nós enfrentamos. Então, neste momento, seria muito interessante, além de procurar mudar a sua alimentação, fazer exercício físico, que vai liberar hormônios que vão dar bem-estar e que vai modular essa depressão. Ela também procurar alguém que possa ajudá-la. Isso é importante, né? E aí, Darleide, a gente entra naquele mesmo ciclo vicioso. Eu como porque estou triste, fico triste porque comi e aí volto a me alimentar. Nesse momento, a gente precisa entender que quem deve determinar o que eu vou comer é a minha inteligência emocional. Eu vou olhar para alguns determinados alimentos e vou falar assim, isso aí vai fazer o que dentro do meu corpo? Esse momento de reflexão tem tudo a ver com o controle, com a temperança, que é o remédio de Deus. Então, se eu olho por um alimento e espero um pouquinho e converso, interajo com ele, eu vou falar, isso aí vai fazer o quê? Quando entrar pelo meu corpo, né? Agora eu vou usar uma frase que não é minha, é uma frase do Espírito de Profecia, da irmã Ellen White. Ela diz assim, quando entra no nosso corpo, o nosso corpo vai dizer assim, olha, ele entrou alimento e eu vou produzir bom sangue. Ou ele vai dizer simplesmente assim, o que eu vou fazer com isso? Como eu vou poder produzir bom sangue a partir desse substrato que colocaram dentro do meu corpo, dentro do seu corpo. Então, eu tenho que parar e refletir, olhar para aquele alimento e interagir com ele, entender que eu não preciso dele, que se eu não comer ele naquele momento, eu vou morrer. Eu tenho essa impressão de quando eu estou com fome, se eu não comer, eu vou morrer. Não, por isso é a importância do jejum terapêutico, né? Aquele jejum que nós fazemos lá no projeto RD21. Se você não conhece o projeto RD21, é um projeto que nós temos de 21 dias, onde a primeira fase nós fazemos no nosso consultório, a segunda fase nós fazemos no sítio Nosso Celeiro, nós ficamos 3 dias no sítio Nosso Celeiro, e na terceira fase, os 18 dias, eu acompanho vocês com 3 videoconferências para que o seu objetivo seja alcançado. Né? E nós abrimos agora, está fresquinho ainda, a primeira semana de maio. É só entrar lá no nosso portal, né? Ou no Facebook, 8 que Curam, ou no Instagram, 8 que Curam, e perguntar para nós e nós podemos passar para você todas as informações. 8 que Cura, número 8 ou escrito 8? Número 8 que curam. Ok. Que são os 8 remédios que curam. Então, esse é um projeto muito interessante, ele já acontece, já há alguns anos. São 21 dias de acompanhamento com a Cleonice. A Cleonice é do Rio de Janeiro, esse trabalho é feito no Rio de Janeiro. O sítio que ela citou agora também fica no Rio de Janeiro, mas é verdade que as pessoas nesse período de 21 dias acompanhadas, por meio de um aplicativo, das videoconferências, de todo o treinamento que é feito, elas nesse período aprendem a lidar com todas essas questões e vencerem obstáculos, que é um grande desafio, por exemplo, entre os obstáculos que nós enfrentamos, lidar com o próprio apetite, com os próprios desejos. E assim você vai certamente vencer muitas das suas questões pessoais também. Darleide, só para eu concluir isso aí, esse projeto ele não tem fins lucrativos. Verdade. Não tem. É para ajudar as pessoas que precisam, necessitam. Então é um projeto que nasceu no coração de Deus e Deus nos mostrou que nós poderíamos fazer diferença na vida das pessoas. Por isso nós fazemos isso, Darleide, por amor. Ok. 8 que curam, plural. 8 que curam, isso, que no curam. plural. Plural, Aene. Pode aí nós temos corrige aí o endereço, 8 que curam. Nós temos o site, temos o Facebook e nós temos também o Instagram.
Todos assim, 8 que Todos 8 curam, né? curam. A Daniela Morales diz assim, verdade, eu passei por um quadro de depressão e consegui controlar, em primeiro lugar, em Deus e depois com a doutora Célia, que me instruiu a buscar a Deus e me orientou sobre alimentação e exercícios físicos. E é o que já é de conhecimento de muitos, mas se não todos, em algum momento do processo terapêutico, saber que precisa fazer atividade física. Mas volta aquela questão de assim, eu estou com depressão, ou seja, desanimado, sem condição de fazer por mim. E aí entra o que você dizia anteriormente, sobre ter alguém para ajudar, sobre ter amigos, sobre ter família. Ontem eu fiz um post sobre o amor que cura. O amor cura como? O amor cura tanto falando, expressando, quanto fazendo pelas pessoas que estão à nossa volta. Você tem alguém na família que está com depressão? Se disponibilize a ajudar como? Indo lá, tirando-a da cama. Sabe os amigos, como diz a Bíblia Sagrada, que amigos tomaram um homem que era aleijado, colocaram sobre a sua maca e levaram até a presença de Jesus, descendo pelo telhado da casa onde Jesus estava? Ou seja, os que estão à volta precisam também fazer esse esforço de tomar aquela pessoa pelo braço e levar para fazer uma caminhada ao redor, no parque mais próximo, na quadra da casa onde mora, no bairro onde mora. Precisa falar, precisa chegar lá e abrir a janela, deixar o sol entrar. A gente precisa se movimentar para ajudar os que estão em situação tão difícil. E o indivíduo também precisa fazer esse movimento por si, com esforço, né? Sim, Darleide, até porque a depressão, algumas vezes, ela é tida como um preconceito. A sociedade tem um certo de preconceito em relação à depressão. Acha que a pessoa que não quer, a pessoa está com fricotes, sabe? Então, muitas vezes, o paciente que está passando por um quadro de depressão não quer que as pessoas saibam que ele está com esse quadro. E é interessante que você fale. Fale. Manifeste isso para sua família, para os seus amigos, mas não fique com isso para você. Porque é importante que saibam, para que te ajudem a tomar uma decisão de como fazer, qual que vai ser a atuação a partir daí. Porque muitas vezes a depressão faz com que nós nos sintamos tão desanimados e nos entreguemos. Mas é próprio da doença. Não é porque a pessoa não tem iniciativa, é próprio da doença. Então, muitas vezes, é preciso também até entrar com a medicação. Não tenha preconceito em relação a isso. O Senhor deu sabedoria também aos homens para que encontrassem métodos para nos tirar de algumas situações em que a alimentação, o exercício físico não resolve. Nós precisamos de algum medicamento, alguma química que esteja faltando aí nos nossos neurotransmissores. Então, é necessário que você procure um médico que vá avaliar, um psicólogo que vai fazer um questionário com você para saber até que ponto você deve ou não buscar uma ajuda mais pontual nessa questão. É isso. E a Daniela, pelo que ela diz, ela procurou isso. Ela procurou o tratamento, ela procurou a médica que a orientou que no tratamento fazer atividade física seria importante e mudar a alimentação seria necessário para que ela tivesse esse quadro de depressão melhorado. E ela diz assim, eu estou bem. A Daniela está bem. E tantas outras pessoas certamente darão seu testemunho. A Francilane diz assim, eu não tenho TPM e ninguém acredita. As pessoas acreditam quando a gente conta coisa ruim, né? Mas quando conta uma coisa boa, não acredito, né? Também não tenho, também não sofro com TPM, não. Bom, enfim, um abraço a você que está escrevendo para a gente. Muito obrigada mesmo. Tantas perguntas aqui chegando, muito bom. Agora vamos lá, uma questão ainda mais prática, objetiva, como tudo que está girando aqui no programa de hoje. Gostaria de saber como amenizar ou me livrar do vício do açúcar. Então, o açúcar ele é realmente um produto estimulante, né? Então, ele não precisa de nada para ir até o cérebro. Ele vai automaticamente no cérebro, ativa a serotonina e aquilo que a gente já conversou. Como nós devemos nos livrar do açúcar? Livrando.
É sério. Jejum Sabe, é é não ótimo. comprando, é jejuando, é falando não. O primeiro não, às vezes, é um pouco difícil. O segundo não é mais fácil. O terceiro é muito mais fácil. O quarto você vai olhar e falar, ih, isso nem faz parte da minha vida mais. Então, assim, é tomando decisões mesmo, decisões importantes, é freando, é falando, eu não vou fazer, eu vou conseguir, eu não vou colocar dentro da minha casa, eu não vou abrir o armário naquele momento que eu estou com fome ou que eu estou desesperada e vou ver aquele pacote de biscoito de chocolate. Se eu não compro para minha casa, eu não vou cair nessa cilada. Então, Darleide, às vezes nós temos que ser bem fortes nesse momento. Sabe? É dizer não para nós mesmos e às vezes não para a família. Eu estou em tratamento, eu não posso comprar. Porque isso vai acionar para mim, vai acionar em mim um gatilho que depois eu não consigo mais parar. E aí vem a obesidade, vem a depressão, vem outros problemas correlacionados com isso. Né? Então, o importante é isso. E a gente precisa tomar uma decisão por nós mesmos, a tal ponto que precisaremos enfrentar, inclusive, no ciclo de amigos, a falta de apoio, ou Sim. mesmo em casa, ou mesmo onde nós estivermos, a falta de apoio. Não é por nenhuma maldade, porque não é o tempo do outro, o momento do outro, mas nós precisaremos ter decisão, ponto. Não, eu viajo muito, viajo Brasil, enfim, viajo muito. E onde eu estou, eu não crio questão para os outros para que eu me alimente. Eu me alimento do que é simples, do que está possível à minha mão, e se o que está à minha mão não condiz com aquilo que eu decidi para a minha vida, eu faço uma coisa muito simples. Eu não como. E a gente não morre porque não comeu. Não morre, pelo contrário, você se sente forte, você se sente determinado. Quando há alguns anos eu me determinei a não comer chocolate, a não ter nenhum tipo de ligação nem afetiva com este alimento, por exemplo, ou queijos, enfim, que são dois alimentos que mais ligam as pessoas ao desejo, né? Sim. O queijo, esse final de semana, uma amiga me dizia assim, eu não consigo, queijo não dá para parar e etc. Mas quando eu me decidi há alguns anos a não fazer uso desses alimentos, eu lembro que uma das minhas primeiras viagens, ou a primeira viagem naquele período, foi para a Suíça. E eu fiquei na casa de uma família, o marido é francês, a esposa é brasileira, mas ali havia ali, claro, na Suíça, uma abundância de queijos e de chocolates. Os queijos suíços e os chocolates suíços, dos melhores do mundo. E poderia ser assim a grande prova. Foi o meu maior motivo de alegria. Eles não me causaram nenhum frenesi e nenhum sofrimento. Naquele momento, a sensação de liberdade, a sensação de poder dizer não quero, poder dizer estou bem, isso não tem mais poder sobre mim. É tão maior do que o prazer de comer que eu desafio a você a buscar esse prazer de ser maior do que aquele desejo que te liga por afeto, por memória, por costume, por vício que quer tenha gerado, mas que você descubra em você como eu posso. Eu posso não comer, eu posso comer, eu posso porque eu posso, sabe? Essa liberdade que nós às vezes trocamos pelo prato de lentilha, como a história de Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Sabe, nós vendemos muitas vezes até a nossa própria fé. Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. Nós dizemos que em Deus podemos todas as coisas, exceto parar de comer chocolate. Não faz sentido. Em Deus eu posso todas as coisas, eu sou mais que vencedora. Nós dizemos essa palavra. Se não diz, deves dizer, porque ela é verdadeira. Então você pode enfrentar o seu apetite, você pode decidir, você pode abandonar velhos hábitos, trocar por novos hábitos, e isso vai dar a você fortaleza e não fraqueza, vai te fazer mais determinado, mais autônoma, mais autônomo, mais decidido, mais capaz, e nisso você vai ver que o Senhor já te deu liberdade, mas você não tem feito uso dela, porque Ele é contigo e não contra você, para te fazer viver. Jesus disse, eu vim trazer vida em abundância. Está aí você comendo morte, vivendo morte, desejando a morte, porque tem rejeitado a vida.
A palavra de Deus também diz lá no passado, quando Deus estava trabalhando com o seu povo para seguir o caminho da liberdade, ele chega a fazer o povo a decidir: hoje eu vos proponho o caminho da vida e o caminho da morte. Hoje vocês decidem. Vocês querem vida? Vocês terão vida. Mas se vocês querem morte, então escolham este caminho, o caminho de morte. Então, comer o que muitas vezes nós temos comido não faz sentido. Se dizemos querer viver e comemos como comemos, vivemos, falamos o que falamos, pensamos o que pensamos, nos movemos como nos movemos no caminho da morte, querendo vida, tem alguma coisa que não condiz, não fecha. E isso causa loucura, isso causa desespero, isso causa isso que nós temos visto à nossa volta. No que diz respeito à alimentação, essa promoção da saúde mental via o alimento, no programa de hoje, é para fazer você avançar, querer mais, pesquisar mais, ler mais, buscar mais o que Deus tem para você. Quero te lembrar, já no final do programa, da revista Entre Família, que também tem orientações incríveis para você pôr em prática, no que diz respeito ao seu convívio familiar e passa também pela escolha dos seus alimentos. Entre em contato com a gente, pede essa revista pelo 0 Operadora 12 2127 3030, aparece aí no seu vídeo, ou pode... 3030 é do Anjos da Esperança, né, gente? Então, vamos lá, 0 Operadora 12 2127 3121, aparece aí no vídeo, pede a sua revista ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, 981001615, 981001615. Cleonice, muito obrigada por ter vindo. Estou aqui apaixonada. Ela é uma estrela, ela é uma estrela. Não deu vontade de falar mais nada. Ela concluiu, Obrigada. fechou de uma forma maravilhosa. Lute, você consegue. Obrigada, Lindo, é isso, lindo. Cleonice. E procure aí nas redes sociais, 8 que curam, tá bem? Para você conhecer mais desse projeto. E a Ruth Santana também há 11 anos está à frente de um programa, um projeto chamado Amigos da Balança, cada segunda-feira aqui em Jacareí, na rua Edmundo de Souza, número 100. Ela está à frente desse projeto há 11 anos. Quanta gente já foi ajudada a lidar com o seu estilo de vida e mudar para a glória de Deus. Parabéns. Deus abençoe você também. Obrigada, querida. Muito obrigada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Volte aqui Continue mais te vezes. abençoando. Sempre. Darleide, quero mandar um abraço. Manda Posso? abraço. Ai, quero mandar um abraço para minha filha. Me ajuda tanto, me apoia tanto, meu filho, meu marido que está aqui, toda a minha família e os meus pacientes. E a Igreja de Madureira, que eu não posso deixar de falar. Já foi. Obrigada a todos. Um abraço aos amigos de Presidente Prudente aqui em São Paulo também. Um grande abraço para toda a região. As amigas com quem estive nesse final de semana em Atlanta, lá na Geórgia. E a todos os amigos com quem vou me encontrando por onde passo. Beijo, Deus abençoe a todos.